Olá, pessoal do sétimo ano, professor Rodrigo, mais uma aula de matemática, né? Então, hoje, a gente vai ter nossa aula, gente, continuando, evidentemente, como sempre, né? Mas hoje eu trago boas notícias, né? Boas notícias aí para todos nós. Nessa semana, a prefeitura, né, municipal de Forquilha, colocou aí para as pessoas o edital para contratar professores, né? Então, nesse edital vai ter uma seleção onde novos professores serão contratados. E um desses professores será o professor de vocês de matemática. Então, possivelmente, nossa expectativa aqui é que no próximo mês, não sei quando exatamente, mas a expectativa é essa, que no próximo mês esses professores já estejam disponíveis para dar as aulas, e aí um professor de matemática vai estar disponível para dar aula para vocês no horário da escola, né? A aula online, beleza? Então, são grandes notícias. Então, vamos aguardar que entre o próximo mês para a gente ver como é que isso vai ficar, né? Então, gente, antes da gente começar, uma palavrinha aqui do patrocinador, que diz o seguinte: esforça-te, porque é você por você mesmo. Muito legal isso aqui, é você por você. É você que faz por você. Então, a gente tem que começar a se acostumar a abandonar a história de que você vai estudar porque o seu pai lhe obriga, sua mãe lhe obriga, seu responsável lhe obriga, você vai estudar porque os professores são muito assim, porque você não vai estudar por causa disso, porque a escola não é boa, porque o professor não é bom, não vou estudar por isso, porque eu não gosto da matéria. Então, é você por você mesmo. Porque tudo isso, gente, tudo isso é para você. Isso aqui é para você. Tudo isso é para você, pro bom e pro ruim. Pro bom e pro ruim. É você por você, pro bom e para o ruim. Pro bom é você por você, para fazer a coisa boa ou para fazer a coisa ruim também. A gente gosta de pensar que as coisas ruins só quem faz com a gente é os outros, né? E muitas vezes não é. Então, uma das coisas seria estudar, você é que faz por você mesmo. Tem coisa que é exclusivamente você por você. É exclusiva. Tem coisa que os outros influenciam, né? Mas tudo isso vai gerar uma coisa boa para ti. Todo esse esforço que você está fazendo de estudar, de estudar a aula, e não só estudar na aula, depois revisar. Muito bom se você pudesse revisar depois todo o conteúdo que foi estudado. Tipo, de tarde as professoras dão as aulas delas nos devidos horários, depois o aluno vai lá e dá uma revisada naquilo que foi estudado. Deixa eu ver aqui o que foi que a professora falou hoje, disso e disso, e revisa. Então, muito bom se você pudesse fazer isso. Você só está fazendo bem a você mesmo. Ao mesmo tempo que você que não quer estudar, que não está botando dificuldade, aí você está fazendo mal a você mesmo. Então, é você por você. Então, para o bom e para o ruim, né? Então, vamos aqui iniciar nossa aula de hoje com a correção das atividades que ficaram da aula passada. Lembrando que nós aqui estamos falando aqui do MMC, né? Nosso assunto no momento é esse, é o MMC. E aqui nós temos questões relacionadas a MMC. O MMC, que é o mínimo múltiplo comum, que a gente chama carinhosamente de MMC, ele tem questões muito particulares, questões que na hora que a gente lê, a gente percebe que é MMC. Ó, vamos ver aqui, ó. Duas pessoas estão fazendo exercícios diários
e partem simultaneamente de um mesmo ponto. Ó. Elas estão partindo simultaneamente, significa que elas estão partindo ao mesmo tempo. Né? E elas vão andando, contornando e contornam uma pista oval, que circunda um jardim. Então, elas estão dando uma volta ao redor de um jardim. E as duas partem simultaneamente, ou seja, as duas partem ao mesmo tempo. Só que uma dessas pessoas dá uma volta completa em 12 minutos. Então, ela dá uma volta completa de 12 em 12. Toda vez que dá 12 minutos, ela completa uma volta. Já a outra completa a volta mais devagar, porque ela demora 20 minutos. Ou seja, vai haver um desencontro. Elas vão sair juntas, mas uma é mais rápida do que a outra. Essa que demora aqui 12 minutos, ela é mais rápida. Ela é mais rápida do que essa que está com 20 minutos. Isso quer dizer que elas vão desencontrar. Mas também quer dizer que daqui a um tempo elas irão se encontrar. Então, quando você lê esse tipo de questão, que ele está falando aqui, ó, uma pessoa dá volta na pista em 12 minutos, que significa de 12 em 12 minutos, né? A cada 12 minutos ela consegue dar uma volta. Já a outra consegue a mesma coisa, mas em 20 minutos, de 20 em 20 minutos. Quando eu entendo isso, 12 em 12, 20 em 20, eu já entendo que isso é MMC. É clássico do MMC, 12 em 12, 20 em 20, 3 em 3, 8 em 8. A questão não disse desse jeito, mas eu estou entendendo isso. Porque uma pessoa que dá uma volta completa em 12 minutos, mais 12 minutos é mais uma volta, então de 12 em 12 ela dá uma volta. Depois de quantos minutos essas duas pessoas voltarão a se encontrar no ponto de partida? Então, ó, MMC de 12 e de 20. Ou de 20 e 12, tanto faz você botar o número primeiro ou não. Não faz diferença não, viu? Então, começa aqui por 2. Minha letra vai ficar um pouco garranchada, viu, pessoal? Porque aqui eu estou escrevendo com o mouse. Então, 12 por 2 dá 6. E 20 por 2 dá 10. Por 2 dá 3. E 10 por 2 dá 5. Por 3, que aqui 3 por 3 dá 1. E o 5 repete. Por 5, aqui é 1. 5 por 5 é 1. Então, aqui nós temos o nosso resultado, que basta multiplicar. 3 vezes 5 é 15, vezes 2 é 30, e vezes 2 é 60. Então, elas vão se encontrar daqui a 60. 60 o quê? Nossa resposta, 60 o quê? Como aqui está falando 12 minutos e 20 minutos, então a minha lógica é pensar que é 60 minutos. 60 minutos. E 60 minutos, você já sabe que é a mesma coisa que 1 hora. Então, tanto faz uma dessas duas respostas aqui. Então, elas vão se encontrar novamente. Dentro de 1 hora, elas vão estar juntas novamente. Vocês vão perceber que os exercícios são todos muito parecidos com essa ideia. São todos muito parecidos com essa ideia. Que ideia, Rodrigo? A ideia de 12 em 12, 20 em 20, 3 em 3, 4 em 4, 9 em 9, 100 em 100. Todos têm essa mesma ideia. Todos têm essa ideia de, eles partiram, outra ideia sempre, eles partem igual. Eles partem igual. Quando é que eles vão se encontrar de novo? Também outra ideia, que vocês vão perceber que vai sempre acontecer. Olha aqui, ó. Três luminosos acendem em intervalos regulares. O primeiro, a cada 20 segundos, ou seja, de 20 em 20. O segundo, olha aí, ó, de 20 em 20. O segundo, a cada 24 segundos, quer dizer, de 24 em 24. E o terceiro, de 30 em 30 segundos. Se em um dado instante os três acenderam ao mesmo... Ó, tá vendo? Ó? Os três acenderem ao mesmo tempo. Sempre tem essas características. Quando eu leio uma questão e percebo essas características, eu já entendo que essa questão se resolve com MMC. Aí a pergunta, ó, eles se acenderam no mesmo tempo. Aí a pergunta, quando é que eles vão se acender? Simultaneamente, ou seja, quando é que eles vão acender todos ao mesmo tempo novamente?
Então, você vai tirar o MMC de 30. Não precisa ser nessa ordem. Ah, Rodrigo, é porque eu fiz 20, 24 e 30. Tanto faz. Não importa o número que você bota primeiro ou depois. Tanto faz isso. Vamos lá, ver. Por 2, que dá 15. Aqui dá 10. Aqui dá 12. Por 2, continua aqui sendo 15, que não dá por 2. Só quem dá por 2 é número par. 10 por 2 dá 5. E 12 por 2 dá 6. Por 2, repete aqui o 15. Desculpa aí, gente. Os garranchos aqui vai ficar... Repete aqui o 5. E 6 por 2 dá 3. Agora, ninguém mais dá por 2. Aí eu vou passar aqui por 3, porque tem gente que dá. Então, 15 por 3 dá 5. 15 por 3 dá 5. E aqui, 3 por 3 é 1. Aqui é porque repete, né? Esse 5. E por fim, aqui o 5. Que dá 1. 1. E aqui já é 1. Agora é só multiplicar isso aqui. 3 vezes 5, 15. Vezes 2 é 30. Vezes 2 é 60. Vezes 2 é 120. Significa que eles vão se encontrar. Como aqui está falando de segundos, né? Ó, são 24 segundos, são 20 segundos. Então, a resposta seria 120 segundos. Mas aí você vamos lembrar aqui de uma situação, a resposta é essa, 120 segundos. Mas vamos lembrar que um minuto é 60 segundos. 1 minuto é 60 segundos. Portanto, 2 minutos é 60 mais 60, 120. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 minutos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem questão que vai dizer assim, olha, são 20 segundos, são 24 segundos, são 30 segundos. Mas eu quero a resposta em minutos. Aí seria essa a resposta aqui. Então, é legal a gente saber das duas coisas. Beleza? Vamos lá para a próxima. Vocês dão um pause aí, um print na tela, né? Copiar, ou então vocês estão confirmando aí no de vocês se vocês fizeram correto, né? De um aeroporto, partem todos os dias, inclusive, aproveito para dizer, né, que tem muitos do 7º ano que me mandam, né, as atividades, mandam para me dar uma olhada. Sempre que eu posso, eu dou um retorno, né? Tem colega aí, aluno que fica me perguntando, tirando dúvida, e eu sempre tentando resolver, tá certo? Que é o melhor no momento que isso pode ser feito. Então, assim, mandem a foto para mim, mandem no grupo, porque a diretora, as coordenadoras querem ver que vocês estão fazendo as atividades, né? E mandem para mim também, porque lá no grupo já tem tanta coisa que às vezes eu vou olhar, até ruim para me procurar. Agora, quando vocês me mandam, eu já sei que é algum de vocês, eu pego, quando eu posso, eu olho, aí eu olho, vejo se está tudo certo, e aí mando o retorno, olha, veja isso aqui, veja isso aqui, aqui você errou, né? Eu tenho feito isso com algumas pessoas que têm que me mandado e têm tirado dúvidas comigo. Vamos lá. De um aeroporto partem todos os dias 3 aviões que fazem rotas internacionais. O primeiro faz a rota de ida e volta de 4 em 4 dias. O segundo, de 5 em 5 dias. O terceiro, de 10 em 10 dias. Se certo dia os 3 aviões partem quando? Como é que eles partem? Igualmente. Daqui a quanto tempo eles partirão novamente no mesmo dia? Olha, tudo é do mesmo jeito, gente. Vocês já perceberam isso? Existe um padrão nas questões de MMC, né? Então, ó, tirar MMC de 4, de 5 e de 10. Olha lá. Então, vamos ver aqui. Por 2, dá 2, continua sendo 5, e 10 por 2 dá 5. Por 2, dá 1, repete o 5, repete o 5. Por 5, dá 1 e dá 1. Ficou meio... Esse amarelo não ficou bom, né?
2 vezes 5, 10. Vezes 2, 5 vezes 2, 10. Vezes 2, 20. Então, eles vão se encontrar daqui a 20 dias. Deixa eu ver se essa cor amarela aqui fica melhor. Ficaria, né? 20 dias, que é a resposta daqui quando eles partiram juntos hoje, daqui a 20 dias eles vão partir juntos novamente. Vamos ver aqui mais uma questão. Deixa eu botar a canetinha mesmo vermelha. Uma pista de corrida tem a forma de curva circular fechada. O ciclista é capaz de fazer o percurso completo em 24 minutos, enquanto o corredor o faz em 40. Quer dizer, o ciclista faz de 24 em 24 minutos. O corredor faz em 40 em 40. Supondo que o ciclista e o corredor partem do mesmo ponto, olha, eles partem do mesmo ponto da pista. E qual é o tempo mínimo de minuto que ambos voltem a se encontrar? Voltem a se encontrar. Todas as características de sempre, né? Um faz de 24 em 24 minutos, o outro faz de 40 em 40, eles partem igual. Aí a pergunta, quando é que eles vão se encontrar novamente? Aí eu já sei que é MMC de 24 e 40. E aí vamos ver aqui, por 2 dá 12. 40 por 2 dá 20. Por 2 dá 6, 10. Por 2 dá 3 e dá 5. Aí não dá mais por 2, agora por 3, que aqui vai dar 1. E aqui repete o 5. 5 é primo, 3 é primo. Então, 3 sendo primo, só dá por 3. E 5 sendo primo, só dá por 5, que dá 1. Então, é só multiplicar isso aqui. 3 vezes 5 é 15. Vezes 2 é 30. Vezes 2 é 60. E vezes 2 é 120. Então, nossa resposta é que eles vão se encontrar daqui a 120 minutos. 120 minutos. 1 hora tem 60 minutos. 2 horas tem 120. Portanto, isso equivale a 2 horas. É o tempo que eles se encontrarão novamente. É lógico que na prática, na verdade, na prática, né, um corredor para fazer uma volta de 24 minutos, toda vez fazer exatamente 24 minutos, é meio impossível, né? É meio impossível, é meio complicado. Eles conseguiram fazer 24 minutos, completei uma volta. Deu 24 minutos de novo, ou mais uma volta. 24 exatamente. É muito complicado isso de acontecer. Contudo, não importa se isso é possível ou não. Importante é o que a questão está dizendo. Se é verdade ou não, se isso é possível ou não, tanto faz. Você não pode levar a questão 100% para a prática da verdade. Né? Tipo, Rodrigo, mas na verdade isso não é nunca possível. Então tem que pensar sempre nisso. Agora, gente, nós vamos mudar um pouco de assunto. A gente vai partir para a nossa nova matéria, né, do capítulo 1 do livro de vocês aí, onde chama A Ideia de Números Inteiros. Mas eu vou explicar aqui, eu fiz um recorte aqui do livro e a gente vai explicar daqui. Gente, vamos falar desses tais números chamados de números inteiros. Mas antes de falar, de chegar nesses números inteiros, vamos lembrar que antes dos números inteiros, existe um conjunto numérico, que é o conjunto numérico que você estudou até hoje. Existe um conjunto numérico chamado de números naturais. Os números naturais. Até hoje, você estudou os números naturais, apesar de já ter possivelmente estudado outros tipos de número, como fração, por exemplo, que não é número natural. Os números naturais, gente, são os números básicos. Quem são os números básicos? Vamos lá. 0, 1, deixa eu ver, foi um 6 aqui, né? Vai ficar garranchado porque eu estou escrevendo com o mouse do computador, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, infinito.
Esses são os números naturais, gente, ó. Os números naturais, eles são os números mais básicos que uma pessoa pode utilizar, pode aprender, né? Ele tem começo, ele começa aqui no zero. O zero é o menor número natural e o maior número natural é o infinito. Não existe, é o infinito. Não existe o maior número natural, porque ele é infinito. Beleza? Então, assim, o que é que nós entendemos? Que nós temos um primeiro conjunto de números, que é o primeiro conjunto de números que nós estudamos. Ah, Rodrigo, quer dizer que hoje, por exemplo, que é dia... Deixa eu ver se eu confirmar aqui, 14. 14. Hoje é 14 do 4, que é abril, né? 14 do 4 de 2021. O 14 é um número natural, o 4 é um número natural e o 2021 é um número natural. Exatamente. Ah, quer dizer que o número 1 milhão é um número natural. Isso, exatamente. Mas a fração, quem já estudou fração aí, é número natural? Não. Fração não é número natural. É outro tipo de número, mas eu não vou falar hoje. Número com vírgula, tipo 3,50, não é um número natural. O número natural é um número que ele é parecido com a mesma ideia dos números inteiros, porque eles não são números quebrados. O que é um número quebrado? Tipo assim, tu vai numa loja e vai comprar assim, ei, quanto é aí um picolé aí? 2,50. Então esse número é quebrado, porque ela não é nem 2 e nem 3. 2,50 é mais do que 2, mas também não é 3. Então ele é um número quebrado. Aqui não, aqui ou é 2 ou é 3. Portanto, é um número que a gente costuma chamar de números inteiros, né? Representa coisas inteiras. Então, muito bem. O primeiro conjunto de números existente, o conjunto mais básico de todos, são os números naturais, onde o menor número que pode existir, todo mundo sabe, o menor número é o zero. Tá certo? Só, gente, que na matemática, só que aí agora eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se você já ouviu isso, alguém dizer, mas você vai ouvir pela primeira vez hoje, se for o caso. A matemática tem esses números, o menor número é o zero, e é claro que, teoricamente, você vai me dizer assim, claro que não existe nada menor do que zero, né? Existe maior do que zero, 1, 2, 3, 1.000, 1.000.000, todos eles são maiores do que zero. Mas o homem, os matemáticos perceberam que era necessário existir algum valor menor do que zero. Achou necessário que precisa existir valores menores do que zero. Por que isso? Porque tem situações onde eu preciso representar com coisas menores do que zero. Então, um cara teve uma ideia. Então, vamos fazer os números negativos. Está aqui, ó, números negativos. Então, qual foi a ideia aqui no final das contas? Quando os matemáticos perceberam a necessidade de ter valores menores do que zero, então alguém teve essa grande ideia na matemática que é usada até o fim da sua vida. A partir de hoje, você vai ver os números negativos até o fim dos seus estudos na matemática. O número negativo não para mais de aparecer. Aí, uma fração pode ser negativa, um número com vírgula pode ser negativo, qualquer número pode ser negativo. E qual é a ideia do número negativo? Ele ser menor que zero. O número negativo vem com essa proposta aqui, ó. Ele vai ser menor que zero. Então, todo número que for considerado negativo, ele tem essa ideia. Mas, Rodrigo, como é que pode uma coisa ser menor que zero? Gente, na prática, nada pode ser menor do que zero. Na prática, na realidade. Tipo, de onde eu tenho nada, eu posso tirar alguma coisa? Não. Impossível. Se eu tenho uma cesta com 3 maçãs, eu posso tirar 2 maçãs? Posso. Eu posso tirar 5 maçãs? Impossível. Na cesta só tem 3. Como é que eu posso tirar 5? Quando eu tirar as 3, zera. Então, na prática, isso não é possível. Mas para representar ideias, ela é muito possível, muito necessária e dá muito certo.
E dá muito certo. Então, o número negativo, gente, ele tem essa proposta. São os números menores que zero. É engraçado que até agora, para você, o menor número que poderia existir é o zero. Para você é isso. Só que a partir de agora você está entendendo que na matemática existem valores que são considerados menores do que zero. São os números negativos. Pergunta, Rodrigo, como é que eu sei que o número é negativo? Quando ele vem acompanhado do sinal de menos. Como assim? Menos 14. Aí aqui é um número negativo, então menos 14 significa menor do que zero. Tipo, menos 2. Tipo, menos 1784 menos 2021. Notem que o número negativo, ele obrigatoriamente ele vem acompanhado do sinal de menos. O sinal de menos vem antes do número. Então, toda vez que eu vejo, tá aqui, ó, por exemplo, bem aqui, ó, menos 1, menos 2, e aqui o menos 3 que ficou um pouco quebrado aqui, ó. Menos 3. Esses números todos aqui que você está vendo, menos 1 milhão. Eu digo, mas 1 milhão não é maior do que 1, não. É claro que é, 1 milhão. Mas aqui eu não estou falando de 1 milhão. Eu estou falando de menos 1 milhão, que é um número negativo. E por ele ser um número negativo, ele é menor do que zero. Então, gente, a nossa ideia hoje, principal, começa já com isso. Existem números menores do que zero. E esses números são chamados de números negativos. Aí a pergunta, Rodrigo, então vamos lá. Na prática, aqui na realidade, eu não posso ter nada menor do que zero. Verdade. Se eu só estou com uma camisa, eu não posso aqui tirar 3 camisas, não. Ah, mas um mágico faz isso. Aí o pessoal fica com essas perguntas. O mágico faz truques. Ele não faz mágica, não aparece, não tem nada que comprove que uma coisa aparece do nada. Tá certo? Então, números negativos. Aí a pergunta seria essa. E onde eu utilizo esses números negativos, que é o que nós vamos apresentar hoje? Onde é que eu posso utilizar números negativos? Então, vamos lá. Um grande exemplo de números negativos é no saldo de gols dos times de futebol. Aqui, ó, nos saldos de gols. Aí são representados com números... Porque assim, gente, ó, no momento que passou a existir os números negativos, vou logo explicar isso, não ia falar não, mas vamos lá. No momento que passou-se a falar de números negativos como sendo menor do que zero, então ficou a seguinte ideia. Se for menor do que zero, é negativo. Mas e se for maior que zero, que no caso aqui seria esse 1, aí ele passa a ser chamado de números positivos, com um sinalzinho aqui de mais. Ó. Então, na verdade, com o surgimento do número negativo, também surgiu o número positivo. Só que na prática, o número positivo ele já existia. Quem são os números positivos? São todos os números maiores que zero. Então, basta o número ser maior que zero para ele ser chamado de número positivo. Detalhe importante, o número positivo maior que zero não precisa vir com o sinal de mais. Não precisa vir com o sinal de mais. Mas o número negativo, ele precisa vir com o sinal de menos. Eu só sei que um número é negativo se ele vier com o sinal de menos. Por exemplo, ó, eu olho aqui o número 15. Quando eu olho para ele, eu não vejo que ele tem sinal. Então, esse número, ele é negativo? Não. Esse número não é negativo, porque ele não tem sinal de menos. Então, se ele não tem sinal de menos, então ele não é negativo. E se ele não é negativo, o que ele é? Positivo. Tá? Então, só tem positivo e negativo. Então, aqui não precisa vir com o sinal de mais. Beleza? Então, nós temos números positivos, são os números maiores que zero. Números negativos são os números menores do que zero. No saldo de gols, a gente percebe isso na questão aqui do saldo de gols. O que é o saldo de gols no time de futebol? É o seguinte,
O saldo de gols é a diferença entre os gols que ele marca e o gol que ele leva. Então, vamos aqui, por exemplo, no Internacional. O Internacional marcou gols marcados, foram 31. Então, ele fez 31 gols. Mas ele levou 13. Ficou um saldo? Ficou um saldo positivo. Por que esse saldo ficou positivo de 18? Quanto é 31 menos 18, menos 13? 31 menos 13 dá 18. Só que repare, por que o saldo ficou positivo? Porque ele fez mais gols do que levou. Então, o saldo dele tá beleza. Eu fiz mais do que eu levei. Quer dizer, eu ganhei mais do que eu perdi. Então, no saldo de gols, se eu ganhei mais do que eu perdi, meu saldo é positivo. Agora, olha aqui o Fluminense, nessa tabela aqui. O Fluminense marcou 23 gols. Mas quanto é que ele levou? 27. O saldo dele ficou como? Negativo. Aí vocês estão vendo onde é o primeiro exemplo que eu estou mostrando hoje, de onde você usa números positivos e negativos. E para que os negativos servem? Tá bom? Então, um primeiro exemplo aqui é o saldo de gols. Aí vocês estão vendo, ó. Menos 4. O que significa esse saldo de menos 4? Significa que o Fluminense levou mais gols do que fez. Ele só fez 23 e levou 27. Quer dizer, que ele perdeu mais do que ganhou. Ele perdeu mais do que ganhou. Quando eu vou lá na Bahia, eu vou lá no Ceará, lá embaixo, e vejo que o saldo de gols do Ceará está menos 10, então já entendi. Se o saldo de gols do Ceará está menos 10, significa que ele levou, que ele perdeu mais do que ele ganhou. Ele perdeu mais nos gols. E ele perdeu quantos gols a mais? 10. Ele levou 10 gols a mais do que ele fez. Olha aqui, ó. Ele fez 15, mas ele levou 25. Então, ele saiu perdendo por 10 gols. Né? Ó, ele saiu perdendo por 10 gols, que é justamente o saldo negativo. Então, quando eu vejo aqui, ó, mais 4, eu já sei o que significa isso. Porque o saldo de gols positivo é quando o time está com a vantagem. E saldo de gols negativo é quando o time está com a desvantagem de gols. Beleza? Então, é um primeiro exemplo aqui. Quem acompanha futebol sabe que o saldo de gols serve como critério de desempate. Se o time tiver empatado nos pontos, olha aqui, por exemplo, aqui, ó. Olha aqui, tá aqui, o exemplo aqui tá aqui. Olha aqui, o Corinthians tem 30 e a América tem 30. Mas quem é que tá na frente? O Corinthians. Por quê? Porque o saldo de gols do Corinthians é positivo, enquanto o saldo de gols da América é negativo. Então, o Corinthians ficou na frente do América. Então, veja, o saldo de gols, ele é requisito para desempate. Por isso que é importante que o time mantenha sempre um saldo de gols positivo. Quer dizer, saldo de gols positivo, ele fez mais gols do que ele levou. Beleza? Vamos ver outro exemplo de utilização dos números negativos e positivos. Na temperatura, eu não sei se vocês entendem de temperatura, às vezes sai no jornal que a temperatura está fazendo 40 graus e vice-versa. Na temperatura, nós temos a temperatura marcada em graus Celsius, que é esse símbolozinho aqui, gente, ó, graus Celsius. Nossa temperatura, ela tem temperaturas acima de 0 e abaixo de 0. Nós temos aqui acima de 0 e aqui abaixo de 0. Como assim, Rodrigo? Quer dizer que nós temos temperaturas abaixo de 0? Sim. Inclusive, tem locais aí no mundo que pode chegar a temperaturas abaixo de 0. A nossa geladeira pode chegar aí na faixa de menos 1, menos 2 graus, no máximo. Um freezer pode chegar ainda um pouco mais a uma temperatura abaixo de 0. Gente, nossa temperatura do corpo, por exemplo, é de 36 graus Celsius, na média. Se você tiver com 37, você já está no estado febril, 38, 39 graus, aí já você está com muita febre, né? E 36 graus é acima de 0. Então, significa que 36 graus aqui é positivo. Agora, existem temperaturas abaixo de 0.
né? O nosso freezer consegue a temperaturas abaixo de zero. Portanto, tem local... Gente, você não sabe o que é um frio de 0 grau, não. 0 grau já é muito frio. Só você ter uma ideia, 0 grau, uma água começa a virar gelo. Uma água já começa a virar gelo. Ninguém aqui que mora aqui no Ceará sabe o que é um frio desse, não, viu? Ninguém de nós sabe o que é um frio desse. Se você já teve a oportunidade de estar em locais de ar-condicionado, o ar-condicionado, ele chega só em 18 graus, 18, 17. Tem ar-condicionados mais potentes que pode chegar até 15, mas 15 graus positivos, que é 15 graus acima de zero, já é muito frio, meu amigo, muito frio. Então, se chegou a 0 grau, aí, meu amigo, é frio demais. Aí chegou abaixo de zero, aí é frio e grande. Então, o que eu quero mostrar aqui com essa temperatura? É que temperaturas abaixo de zero são representadas com números negativos. São representadas com números negativos. Enquanto as temperaturas acima de zero são positivas. Então, aqui, por exemplo, ó, menos 10 graus. Menos 10 graus Celsius significa que é uma temperatura abaixo de zero. Então, ela fica representada com negativo. E mais de 10 graus aqui já é positivo, né? Vocês estão vendo aqui pelo textozinho, está explicando bem aqui também. Outro exemplo de utilização de números negativos são nos anos, né? Nos períodos que a história divide, né? Para didaticamente. Didaticamente, em forma de ensino, a história se divide em anos. E o marco zero da história é o nascimento de Cristo, é o ano zero. Né? Segundo a história, para poder ter base, ela marca o ano zero como o nascimento de Cristo. Portanto, se alguma coisa aconteceu antes de Cristo, essa idade, esse ano, ele é negativo, como aqui, ó, 400 antes de Cristo. Vocês estão vendo que esse AC significa antes de Cristo. O ano é menos 400. Agora, se for DC, como aqui na frente, ó, como aqui, DC que significa depois de Cristo, aí o ano já é positivo. Porque vocês lembram que a explicação não foi essa? Positivo é maior que zero e negativo é menor que zero. Então, tudo que foi antes de Cristo é negativo, assim como tudo que é depois de Cristo é positivo. Porque o nascimento de Cristo aqui, ó, é o ano zero. Beleza? Então, antes de Cristo, negativo. Depois de Cristo, positivo. Outro exemplo aqui que nós estamos vendo é a questão de altitude e profundidade. Né? A gente tem um marco zero na altura e profundidade, que é a altura do mar, é o nível do mar. Bem aqui no nível do mar, a gente considera a altura zero. A gente considera zero, marco zero. E aí, acima do nível do mar, que é a altitude, a gente representa positivo, porque está acima de zero. E abaixo de zero, que a gente representa a profundidade, vocês estão vendo aqui que é negativo. Então, percebam que o número negativo e positivo, ele acaba sendo utilizado em várias ideias e é muito utilizado. Né? Ó, nós colocamos aqui alguns exemplos. Uns exemplos aqui, que foi saldo de gols. Aqui nós falamos da temperatura, que pode ser negativa e positiva. Falamos aqui também do ano, né? O ano que a história é dividida, então também pode ser negativa e positiva. Falamos aqui de altura, altitude e profundidade, altitude positiva, profundidade negativa, beleza? Então, nós temos vários exemplos onde o número negativo, ele realmente foi utilizado na prática, né? No nosso dia a dia, no nosso dia a dia. Eu vou no banco, se eu tiver dinheiro, o meu saldo é positivo. Mas se eu não tiver dinheiro no banco, estiver devendo para o banco, o meu saldo é negativo. Outro exemplo de utilização de números negativos e positivos. Outro exemplo também que a gente vê, ele tem um saldo de bancos, né? Também outros exemplos que a gente pode ver é nos prédios. Né? Quando você vai usar o prédio, normalmente, ele tem só a parte de cima aqui, né? Mas tem prédio que tem subterrâneo. Tem subterrâneo, viu?
andares aqui, ó, abaixo. Andares abaixo. Então, a gente considera o chão o zero, e aí abaixo de zero vem o andar menos um, o andar menos dois, se tiver mais, o andar menos três. Para cima, nós temos o andar um, o andar dois, o andar três, que é os positivos, né? Porque o zero é o térreo. O zero é onde a nossa casa fica aqui na altura normal. Aí acima disso é positivo e abaixo disso é negativo. Daí, gente, com a formalização dos números negativos, criou-se o segundo conjunto numérico. Você lembra que eu acabei de mostrar para você lá no início o conjunto dos números naturais, que é o 0, o 1, o 2, o 3 e infinito? Você lembra disso? Muito bem. Aí, com o surgimento dos números negativos, surge também um novo tipo de conjunto de números. Então, existem os naturais e agora existe o conjunto dos números inteiros. E quem é esse conjunto dos números inteiros? É o conjunto que pega os números positivos e os números negativos. Então, com essa junção, eu formo esse conjunto aqui de números inteiros. Os números inteiros são representados pela letra Z e não pela letra I. Não pela letra I, tá bom? Porque a palavra não é em português, ou seja, não pode ser I, porque não foi um brasileiro que inventou isso, que criou isso. Então, foi gente de outras línguas, por isso que as letras podem ser diferentes das palavras, mas não importa. É só números naturais é a letra N. Realmente, números naturais é uma letra N. Mas os números inteiros é representado pela letra Z, e esse é o conjunto de números inteiros, que é uma mistura de números positivos e números negativos. Lembre-se que os números naturais não têm essa história de números positivos e negativos. Porque os naturais, o menor número é o zero. Nos naturais, nada é menor do que zero. Mas quando eu falo de números inteiros, aí eu já tenho coisas menores do que zero, que são os números negativos. Beleza, gente? Aqui, essa pincelada. E aí, com essa explicação, você vai fazer essa atividade aqui, na página 35. Você vai fazer as atividades da página 35, todas as questões que estão lá. Todas as questões, se eu não me engano, 5 questões. Página 35, todas as questões. Beleza, gente? Então, até a próxima. Espero que todo mundo tenha entendido. Não tendo entendido, você pode repetir a aula. Não tendo entendido, você pode mandar a questão para mim. Rodrigo, eu não estou entendendo o que fazer nessa aqui. Me explica aqui melhor. Né? Então, a atividade é copiar, responder. Tá bom? Página 35. E até breve.